Dando sequência a essa palavra, ministrou pela manhã o nosso amado irmão Frederico, mais conhecido como Fred. Uma palavra brilhante, cheia de fé, de ânimo, nos induzindo a caminhar e olhando fixamente para Jesus. Quero continuar no mesmo nível, não que a palavra seja inferior, pelo contrário, nós queremos cumprir a palavra de Deus, que diz que nós devemos sempre crescer de glória em glória, que a glória da última casa será maior do que a primeira. A palavra que vou trazer está ligada ao mesmo tema. E hoje eu vou introduzir, amanhã vamos concluir pela manhã, e esperem por um grande desfecho amanhã. Estou com o coração ardendo em fé. A palavra que vocês vão ouvir vai aumentar a fé de vocês e o entendimento de vocês. Precisamos expandir nosso conhecimento de Deus e o que Ele se propõe a realizar em nós e através de nós. Quando falamos da presença manifesta de Deus, se falou muito sobre a presença. Quero resumidamente falar que Rodrigo pontuou muito a questão da presença e ele colocou intimidade, comunhão. Ele pouco falou sobre a manifestação da presença. Eu vou focar mais a manifestação da presença, ainda que a palavra presença nos soa muito mística, inclusive. O que é a presença de Deus? O que é a presença de Deus? Por Deus ser Espírito, nós hoje cantamos um cântico e cantamos errado. Nós não percebemos, a maioria dos cânticos são escritos por poetas, irmãos cheios de amor ao Senhor, mas a maioria das vezes não tem uma clareza, um entendimento da doutrina. Então nós cantamos pela manhã: vem, ó Espírito Santo, encher esse lugar. Eu quase vim aqui à frente e ia corrigir, mas eu fiquei quieto, deixa eu cantar. E cantamos, eu fiquei esperando a segunda parte. Vem encher esse lugar. Será que é para o Espírito Santo descer e encher esse salão, essas lonas aqui? Não, eu vim aqui à frente e vou falar assim: venha encher este lugar. Deus não enche isso aqui, Deus quer encher isso aqui. Então, quando falamos de presença manifesta de Deus, de novo nós esbarramos num problema. Deus quer manifestar a sua presença? A resposta é sim, mas como Ele manifesta? Então, por essa razão, o que vou desenvolver agora, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, e que vou desenvolver amanhã, tem a ver com essa presença agora manifesta. E quero introduzir para que os irmãos não se confundam. Rodrigo mencionou de novo, várias vezes, ele usou o termo propósito. Propósito de Deus é ter comunhão conosco. O propósito de Deus é habitar conosco. Isso é um propósito, sim. E em seguida se fala sobre redenção. É propósito de Deus nos salvar, sim. Afinal, qual é o propósito? Eu diria, para responder essa pergunta que eu estou fazendo, uma pergunta de retórica, Deus tem muitos propósitos. Então, salvar é um deles, ter comunhão conosco é um deles, morar conosco é um deles. Mas a Bíblia não fala só de propósitos, no plural. Ele fala também do supremo propósito de Deus. Supremo significa o quê? O propósito maior. Cantamos aqui, Supremo Deus. Quando fala Supremo Deus, não tem outro Deus supremo como Ele. Ele está acima de todos os deuses. Então, uma coisa é falar de propósito de Deus, outra coisa é falar do supremo propósito de Deus.
eu vou introduzir exatamente o supremo propósito de Deus. Porque se nós não entendemos o supremo propósito de Deus, nós ficaremos confundidos e perdidos no meio de tanto propósito. Se formos hoje em qualquer congregação cristã no Brasil, a sua grande maioria, se eu perguntar qual é o supremo, não estou perguntando qual é o propósito de Deus, eu vou perguntar o supremo propósito de Deus para a congregação de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, a resposta sonora quase sempre será: o propósito de Deus é a nossa salvação. Sim ou não? Sim. E eu não estou perguntando e não estou dizendo que não é o propósito de Deus nos salvar. Só que eu perguntei, não foi o propósito. Eu perguntei o supremo propósito. Paulo fala do supremo propósito. E como introdução, eu quero deixar claro isso e vou mostrar para vocês por que estou dizendo isso. Por favor, próximo texto, próxima lâmina. Entendendo o propósito de Deus. E aí eu não botei o supremo para exatamente entendermos o que eu vou desenvolver. Se iniciarmos na queda do homem, onde a grande maioria, 90% dos irmãos e escritores de livros começam com a queda. Se iniciarmos o supremo propósito de Deus com a queda, tudo terá um colorido de salvação. Isso me ensinaram no seminário. Passei 4 anos estudando no seminário e o que me ensinaram que o propósito de Deus, o supremo propósito de Deus, é a salvação do homem. Que de Gênesis, e pior que isso é verdadeiro que eu vou dizer agora, que de Gênesis a Apocalipse tem um fio escarlate. Escarlate é cor de sangue, é vermelho. Tem um fio escarlate. E ainda começamos dizendo que está lá em Gênesis, ele matou. Citamos aqui na ministração dos irmãos. Que ele matou um cordeiro para cobrir a nudez, que é o pecado, que aconteceu com a queda, de Adão e de Eva. Então Deus não permitiu que eles ficassem cobertos com simplesmente umas folhas de figo. Mas ele sacrificou um cordeiro e cobriu, já apontando para o sacrifício de Cristo. Então não é errado dizer que tem um fio escarlate de salvação de Gênesis ao Apocalipse. É verdade. Só que esse é parte, isso é propósito de salvação. Então tudo que Deus fez, você partindo dessa premissa, você vai conhecer, vai chegar a uma conclusão equivocada. Isso é algo que eu aprendi quando estudei filosofia. Eu estudei filosofia antes de ser seminarista e estudei filosofia. Uma das cadeiras era filosofia. Qual a proposta da filosofia? É descobrir a verdade. Onde está a verdade? Essa é a proposta da filosofia. Filosofia quer dizer amante da sabedoria. Então, mas aí aprendi estudando filosofia, lógica aristotélica, muito bom quem estudar isso vai aprender uma coisa importante. Fala de premissa. Se você parte de uma premissa falsa, você vai chegar a uma conclusão falsa. Você tem que partir de um ponto verdadeiro, um ponto certo. Exemplo, posso exemplificar, isso acontece muito com homens que têm que abotoar a camisa. Você começa a abotoar com o botão errado, você chega depois no final e descobre que a camisa está sobrando um pedaço. Você tem que começar certo para terminar certo. Então você parte de uma premissa falsa, você inevitavelmente chegará a uma conclusão falsa. É assim que o diabo usa dessa astúcia. Ele te propõe uma premissa falsa para você chegar a uma conclusão falsa e achar que aquilo é verdadeiro. Aqui está então para você aplicar o princípio da lógica aristotélica. Qual é o ponto de partida? Se nós partimos do ponto equivocado, achar que a queda do homem e Deus foi necessário ele nos salvar, e que o propósito de Deus é a salvação do homem, então Deus criou o homem para pecar. Ele fez isso, aí já chegamos a uma conclusão, um absurdo. Então o homem tinha que pecar para que o propósito de Deus se cumprisse. Meu Deus, que conclusão equivocada. Não que não seja necessário salvar o homem, mas nós temos que convir que o supremo propósito de Deus é maior do que isso. É maior do que a salvação. Então o que é? Aí vem a segunda colocação.
Muitos dentre nós estão equivocados no segundo. É uma premissa falsa também, é um ponto de partida equivocado. Se iniciarmos com a criação do homem, alguns falam, não, está errado começar com a queda. Tem que começar com a criação do homem. Ele criou o homem não tinha pecado nenhum, ele criou o homem para um propósito. Qual o propósito que ele criou o homem? Para dominar. E ele deu essa ordem no Éden, está lá no Éden também. Crescei, multiplicai e dominai a terra. Domínio, deu ele autoridade sobre todos os animais da terra, mandou ele dar nome para os bichos, e falou que aqueles bichos todos, seja ele feroz ou não, estão sujeitos ao governo do homem, domínio. Então você vai pegar o texto de início de Gênesis e vai até o Apocalipse, argumentando sobre o reino de Deus. O reino se torna relevante, o reino se torna a coisa mais importante. Deus quer que o homem reine e Deus quer reinar aqui na terra. E pior que isso é verdade, tem isso também. Mas isso é um dos propósitos, não o supremo propósito. O que seria então o supremo propósito? Nós não podemos iniciar nem na queda e nem na criação do homem. Nós devemos iniciar no outro ponto, e a Bíblia vai nos revelar isso. Onde está isso? Tem Efésios 1, 3 a 10 e João 1, 12 a 13. Se iniciarmos no coração de Deus, Ele quer ter... Volta antes. Volta, por favor, a tela anterior. Estamos no terceiro item. No terceiro, o ponto de partida... Não é possível voltar? Está difícil aí? O ponto de partida é o coração de Deus. E aí que nós vamos citar o texto de Efésios. Aí está a revelação do ponto de partida. Vocês vão descobrir que o ponto de partida é antes da criação do mundo. Se é antes da criação do mundo, não havia terra, não havia humanidade, possivelmente já havia os anjos, isso sim, mas o homem não. Deus estava ainda planejando criar a terra, planejando criar o homem, bilhões de anos atrás. Então ele, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está difícil. Eu sei o texto de cor, posso citar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Nele aonde? Que hora? Nele, quem é esse nele? Quem é? Jesus. Agora eu quero chamar a atenção, por isso que nós precisamos de revelação, senão nós vamos ler a Bíblia e não vai entender. Quando fala Jesus Cristo, eu quero dizer uma coisa que vai surpreender vocês. Vocês sabiam que Jesus Cristo não existia? Moacir, você está falando uma bobagem, você está falando uma heresia. Amados, eu vou provar para vocês. Sabe o que existia? Existia o Filho unigênito do Pai. E ele não se chamava Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome do homem Jesus, do verbo que se fez carne. O anjo Gabriel veio a Maria e falou, coloque o nome dele de Jesus, nesse menino que está nascendo, nesse menino que você está gerando. Aí ele passa a ser chamado Jesus. Cristo é um nome também terreno que foi dado para esse Jesus, Cristo que quer dizer ungido. Ele já tinha nascido? A resposta é não. Ele já tinha sido ungido? Não. E ele era o quê? A segunda pessoa da Trindade. Ele era Jesus. Ele tinha corpo? Ele tinha corpo? Sim ou não? Claro que não. Ele era tão espírito quanto o pai dele é e quanto o Espírito Santo. O pai é espírito, o filho é espírito e o Espírito Santo é espírito. Isso que a Bíblia revela. A Trindade existia desde a eternidade. Só que esse Jesus, então fala assim, que ele nos escolheu nele, aí vai citar o nome de Jesus. Então antes de Jesus nascer, já viu? Até Jesus, já na mente de Deus, ele ia nascer, ele ia encarnar, ele estava falando da encarnação dele. E através desse Jesus, nós seríamos escolhidos nele e predestinados para ele. Opa, até a predestinação fica claro. O que é predestino? Escolhido de antemão. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz exatamente, aquele que nos escolheu nele, antes
da fundação do mundo, o texto aqui. Nos escolheu de antemão em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Ele escolheu de antemão. Deus pode nos escolher de antemão? Não dá para entender, para ser bem sincero para vocês. Só dá para entender conhecendo um dos atributos da divindade, que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Esses 3 atributos, é importante dizer o que eu vou dizer agora, são os únicos atributos que Deus não dá para nós, nem que Ele quisesse. Se você tivesse onipresença, onisciência e onipotência, você seria exatamente igual a Ele. E você não pode ter. Não porque Ele não quer dar. Ele, para ser onipresente, Ele pode por uma razão. Qual a primeira razão que Deus pode ser onipresente? Não só porque Ele é Deus. Por que Ele pode ser onipresente? Está em todo lugar ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque Ele é Espírito. Nós, desde a nossa criação, nós somos o quê? Ainda que eu tenha espírito, mas eu não sou espírito, eu tenho corpo. Quando eu estou aqui em Niterói, no Zoé, eu não posso estar na minha casa, que é logo aqui perto. Eu não sou onipresente. Estou sempre presente em algum lugar. Quando vem Jesus, Ele ganha o nome de Jesus, Cristo, e eu ministrando sobre o trono, e ganhou também um título, o Senhor, o Kyrios. Então esse Jesus, além de ser ungido, ele vira também o Kyrios, o Senhor, o homem Jesus. Guarde isso, é importante entendermos isso. Mas quando eu disse que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, por que ele nos escolheu nele? Para quê? Com que propósito? Aí você vai entender o supremo propósito. Note bem, não tem nada a ver com salvação. Por incrível que pareça, o texto precede a queda. Sim ou não? Precede. Que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Só que nós, ao lermos isso, eu lia sem entendimento, achar que Ele está falando da minha salvação. Ele não está falando de salvação. Ele está falando do propósito. Nos escolheu nele com propósito. Qual o propósito? De sermos filhos de Deus. E para ser filho de Deus, tem a ver com o filho dele. Porque Ele queria criar uma família de filhos semelhantes a Jesus. Note bem, semelhantes a quê? Ao unigênito do Pai. Não diz isso o texto, em nenhum lugar da Bíblia. Ele quer semelhante a Jesus. Quem é Jesus? Abre o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, e você vai conhecer quem é Jesus. Aquele que nasceu de uma virgem. Aquele que diz, eu e o Pai somos um. Aquele que se revela, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto que foi traduzido, habitou entre nós, está no original, tabernaculou entre nós. Ele criou uma tenda entre nós, Ele veio morar conosco, esteve entre nós. Quero avançar no que foi ensinado até aqui. Deus não só quer morar conosco, isso Ele fez com muita propriedade no Velho Testamento. Deus não quer morar conosco. Em Israel, Ele fez essa promessa e cumpriu. Ele manda construir um tabernáculo, e o tabernáculo de tenda, Ele deu a medida, deu a descrição dos materiais que ia ser usado, diz os móveis que ia ter. E esse tabernáculo era para ficar no centro das tribos de Israel. Tinha 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, 3 ao sul, 3 ao norte. Ou seja, ele era cercado pelas tribos. E ele habitava no meio. E quando ele fala habitava, ele morava mesmo lá. Ele descia em forma de uma nuvem e morava no Santo do Santo. Pedimos para Deus vir morar entre nós, nós estamos falando uma bobagem, uma besteira. Ele quer mais do que isso, do que morar entre nós. O que Ele quer fazer? Morar em nós. Aí vem o terceiro. O primeiro era um fio escarlate de ponta a ponta para fazer nossa salvação, realizar nossa salvação. Depois o segundo é um trono de Gênesis a Apocalipse para falar de governo e reino de Deus. Propósito também.
Mas o terceiro, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado. Pouco se fala. Eu mesmo falo pouco, devia falar mais. Ele está construindo de Gênesis a Apocalipse. Sabe o que ele está construindo? Vocês não vão acreditar. O que ele está construindo? Nós podemos chamar de família, não está errado, mas não é família. Ele está construindo uma casa. Uma casa. Para que ele quer essa casa? Me respondam. Por que ele quer? O Pedro teve a revelação. Nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados, casa espiritual, para a habitação de Deus no Espírito. Olha aqui, nós temos que corrigir nossa visão de céu. Nós estamos querendo ir para o céu, morrer, ir para o céu, ser arrebatado, ir para o céu. Nós queremos ir para a casa de Deus. Tá? Temos que consertar uma coisa aqui. Eu quero ir para a casa dele, e a casa dele não está no céu. Parte já está lá, mas a casa dele está aqui na terra. Se nós somos casa espiritual, que está sendo edificada para a habitação de Deus, Ele quer morar conosco ou em nós? Ele quer fazer morada em nós. A trindade toda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando fazer morada, ou o equívoco nosso, nós somos tão personalistas, tão egoístas, eu sou também, eu me incluo. Pensamos que a casa sou eu sou a casa. O Pai vem morar em mim, o Filho vem morar em mim. Eu não sou casa. Eu não sou morada de Deus nesse sentido. Eu sou casa, irmão, junto com vocês. Amém? Junto com vocês. Eu sou dessa casa um tijolo, nada mais que isso, um simples tijolo. Mas ele não quer só fazer uma casa. Aí tem 3 figuras importantes. Se nós não entendemos isso, não entendemos o supremo propósito. Tem uma família de muitos filhos. Nós vamos desenvolver isso para entender como é que eu me torno filho. Tem um corpo constituído de muitos membros, forma um só corpo. É uma só família, um só corpo. E depois um edifício, uma casa. Então de Gênesis até Apocalipse tem a história da construção de Deus de uma casa. Ele está fazendo a casa. Lá em Gênesis, no rio Eufrates, o rio que se divide em 4 braços para espalhar por toda a terra, tem no rio pedras preciosas. Aí cita quais são. Fala de esmeralda, fala de topázio, fala do berilo, da ametista. Essas pedras preciosas, meus amados, você vai indo, vendo Deus construindo a casa dele, termina lá com a casa pronta. Abraão diz que olhava para frente e morava em tendas, porque contemplava a sua cidade. Ele cita o nome de cidade. Apocalipse também fala da casa como uma cidade. É a mesma casa. Ela é tão grande, tão gloriosa, que é chamada de cidade. Mas é uma cidade, uma casa. Essa casa é revestida de pedras preciosas. Que pedras são essas? Exatamente as pedras que estavam lá no rio. Agora ela aparece já pronta. Ela é feita do material nobre: ouro, prata e pedras preciosas. Então, de Gênesis a Apocalipse, muda. Olha como muda. É a história da salvação, é a história do reino ou a história de uma casa? Sabe por que ele quer essa casa pronta? Para ele morar junto com a sua família. É uma família. E que casa é essa? Eu faço parte da casa. Eu faço parte da família. Eu faço parte dos membros. Por isso que é um absurdo o irmão dizer que está bem com Deus sozinho, não participa da comunhão com os irmãos, não quer estar junto. Quem não quer estar junto evidencia um problema de patologia gravíssima. Não entendeu nada. Possivelmente ele não conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, Deus é Deus de comunhão. Intensa comunhão. Intenso compartilhar. Nós vamos aprofundar esse conceito. Efésios 1, 3 a 10. Quero ler ele todo de 3 a 10. Pode colocar, por favor. Vamos avançar que o tempo corre.
Põe o texto de Efésios. Continuando, pode pular. Escreveu um pouco aqui, pode. Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Avance. Mais rápido. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Avance. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Mais rápido. Para a adoção de filhos. Olha aí o que ele vai adotar? Filhos, por meio de Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo não tinha encarnado, não tinha sido criado o mundo, não tinha havido queda, não tinha havido nada. Ele fez isso tudo antes da queda. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, vontade dele. Ele, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu, agora entrou na história. Agora já, o evento está acontecendo agora. Louvor da sua graça, no qual temos a redenção, já falou da cruz, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Continue. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, volta lá para trás, né? Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, continua, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, você estava recuando, vamos adiante, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então ele começa antes da criação do mundo e termina pós fim dos tempos. E termina como? Termina como? Nele. Convergir nele. Podemos avançar. Vamos ao próximo slide. Eu queria ver João 12 e 13. Vai falar da mesma coisa. João diz assim: mas a todos quanto receberam, Jesus obviamente, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqui que tem algo misterioso e tenho que explicar. É chocante o que eu vou dizer, mas eu vou repetir o que Jesus disse. Há um engano, há uma mentira no mundo, e o diabo que soltou essa, que todos nós somos filhos de Deus. Já somos sem Jesus. Não somos, não. A Bíblia não ensina isso. Até poderia dizer que todos somos filhos de Deus, sim, se não tivesse havido a queda. Aí todos seríamos filhos de Deus. Adão era filho de Deus, foi chamado filho de Deus antes da queda. E aconteceu uma tragédia depois da queda. Foram expulsos do paraíso. Destituídos fomos da glória de Deus. E o Espírito Santo que habitava no homem, onde estava habitando o Espírito Santo? No homem. Foi retirado. Recuou. E o homem ficou entregue à própria sorte. O Espírito de vida, que Paulo cita em Romanos 8:1, que o Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte, foi retirado, ele te entregou a lei do pecado e da morte. Porque isso era o que Deus disse, vamos morrer. A partir desse momento, nós só passamos a morrer, do ponto de vista espiritual, mas nos tornamos sem querer. Adão não esperava por essa. Filho, a paternidade foi trocada de mão. Até ali Deus era pai, e Adão chamava de Abba Pai, assim como nós. Mas a paternidade de Deus foi removida. E a partir daquele momento, Adão não era mais filho de Deus, nem Eva, nem os seus descendentes, Abel e Caim, e depois os outros demais filhos. Passaram a ser, aqui está o problema e nós não atentamos para ele. Passamos a ser filhos do diabo.
Por que é importante entender isso, irmãos? Tem 8 bilhões e meio de habitantes na Terra. Quantos são verdadeiramente filhos de Deus? Uma minoria. A maioria são filhos do diabo. Não sou eu que estou fazendo isso. Quem disse isso? 2 pessoas. Primeiro foi Jesus. Os judeus se declaravam filhos de Deus e tinha boa base bíblica para afirmar isso. Nós somos descendência de Abraão, somos filhos de Deus. Jesus falou, vocês não são filhos de Deus, não. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam a palavra que eu estou proferindo para vocês. Vocês não me ouvem. Pelo contrário, vocês querem me matar. E pelo fato de vocês quererem me matar, eu sei quem é o pai de vocês. Eu sei quem é o pai de vocês. Jesus não falou isso para ofender eles. Ele falou a verdade, só isso. Eles estavam equivocados ou não estavam? Estavam completamente equivocados. Eles achavam que eram filhos de Deus. Assim como muitos estão aí no mundo achando que são filhos de Deus. E não são. Vocês são filhos, eu sei quem é vosso pai. Eu vou dizer quem é o pai de vocês. Eles sabiam que se já queriam pegar em pedra antes, imagina agora. Vocês são filhos do diabo. Nós, equivocadamente, pensando que para ser filho do diabo, eu tenho que frequentar um terreiro de Umbanda, de Quimbanda. Não precisa. Pelo contrário, em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, Paulo enuncia uma verdade do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Ele atua em todos os homens que não conhecem a Deus. Atua na mente. Ele leva o homem a fazer o que ele quer. Governa o homem. Vós sois filhos de Deus. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Frequentando as reuniões do Zoé? Não. Participando do discipulado? Não. Conhecendo a doutrina? Não. Como é que eu me torno filho de Deus? Só tem um jeito. Era propósito de Deus que nós nos tornássemos filhos adotivos. Por isso que chama adoção. Eu não era filho... era filho do diabo, eu fui adotado na família de Deus, por meio de Jesus, por intermédio de Jesus. E todos quanto o receberam, só quando eu o recebo, no ato de receber, é que eu me torno filho. E aí, quando eu me torno filho, a palavra me garante que eu fui escolhido nele, antes da fundação do mundo. Oh, aleluia, glória. Você levanta as mãos para o céu e fala assim, bendito seja o teu nome. Ele te conhecia antes do mundo ser criado. Ele sabia, Moacir, eu te escolhi desde antes de você nascer, para você pregar em Niterói sobre o meu propósito, no dia da Páscoa. Nem a palavra me chegou à boca, ele já conhece toda. Eu não sei a frase que eu direi daqui 10 minutos, correto? Eu não sei. E ele sabe. Estão me entendendo? Esse é o Deus que servimos. Você está aqui sentado em tal lugar, ele sabia o lugar que você ia sentar. Com quem você estaria casado. Quantos filhos você teria. Qual nome você daria a eles. Qual o salário que você recebe. Quantas besteiras você ia fazer. Quantas coisas boas e ruins você faria. Tudo isso ele já sabia. Ele diz isso para Jeremias. Jeremias devia ter 30 anos. Ele disse, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para que você fosse profeta às nações. E não pensa que os outros foram escolhidos de outra maneira. Moisés foi escolhido assim. A gente pensa, é só Moisés, o Jeremias. Não, você também. Você também foi escolhido. Ele te conhece antes de você nascer. Não só me conhece, ele sabe a expectância de vida que eu tenho. Por isso que ele diz, se você me honrar, se você for meu amigo, eu vou te estender a sua longevidade. Sabe quando eu vou partir? Todos os meus dias, isso pode me arrasar, estão escritos no teu livro. Já está escrito. E só ele sabe, por isso ele não me disse, me assustaria falar que semana que vem eu já vou partir. Ele não fala nada, para o meu bem. Mas mais que isso, se ele quiser prolongar mais 15 anos, ele prolonga. Ele fez isso com um rei chamado
Ezequias. Ele falou, o profeta foi lá e diz, olha, eu quero te avisar que você arruma as tuas coisas, acerta as tuas casas, a tua conta, que você vai partir. Sua senha chegou a hora. Seu 263. Aí o Ezequias ficou assustado, não estava esperando por aquilo, começou a chorar, virou, ele estava deitado, acho que já estava doente, virou para o canto da parede e chorou. E orou, Senhor, tem misericórdia de mim, prolonga os meus dias. Deus, o profeta que foi falar que ele ia morrer, Deus falou, volta lá, e disse para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Amém? Tá, nossa vida está na mão dele ou não está? Ele é o Deus da vida ou da morte. Mais 15 anos. Se ele estava doente, aquela doença levaria à morte, Deus curou ele. Só isso. Está na mão dele. Ele é soberano. O que Deus quer? Fazer convergir em Cristo todas as coisas do céu e da terra. Efésios 1:10. Deus Pai quer ser tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Deus quer encher todo o universo com a manifestação da sua... Nem encher a terra. Eu faço questão até de ler. Pode botar o texto de Abacuque. Abacuque. É o terceiro texto. Eu vou avançar, senão não vai dar tempo de concluir o que eu pretendo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Não é 2,14. Você pegou do versículo 1, 2, está errado. 2,14. É isso. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Note bem a palavra glória. E vai encher a terra toda. Mas não é só a terra que ele vai encher. Ele quer encher todo o universo. Na verdade, o que significa? A primeira coisa é definir o que é glória. Nós entendemos muito pouco de glória, viu, Fred? Falamos da glória. Fui pesquisar hoje, coincidentemente, só hoje, pela primeira vez, eu fui ver na Bíblia quantas vezes aparece a palavra glória. 460 vezes. Não precisa dizer que 90% referindo-se à glória de Deus. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós somos destituídos da sua glória. Então houve um momento que o homem não estava destituído, ele estava na glória. Porque Adão e Eva andavam nus e não perceberam. Sabe por que não perceberam? A roupa que eles usavam foi feita pelo Senhor. Que Senhor que fez roupa para ele? Que roupa que eles usavam? Eles eram cobertos de glória. Defina a glória, Moacir. É quase que indefinível. Porque a expressão, a melhor maneira de explicar a glória, que eu entendi, o Espírito Santo que me ensinou, é o conjunto, é a soma de todos os atributos da divindade. Me alcançaram? Repitam comigo. A glória é a soma de todos os atributos da divindade. E ela, quando junta tudo, ela resplandece como luz, mais intensa do que o sol. A glória que revestia Adão e Eva era assim. Então olhavam para o outro, via o quê? O que vivia? A nudez ou via a glória? E a glória. Nem se é gordo, se é magro. Era tudo um ser glorioso. Os anjos que aparecem na terra, se aparecem gloriosos. Por isso que Paulo escrevendo, fala assim, Satanás tem o poder de se transformar num anjo de luz. Ele se apresenta como um ser glorioso. Luz, que Deus habita em luz imarcessível. Diz lá que nessa cidade que ele está construindo, que vai ser morada nossa por toda a eternidade junto com ele, diz que não tem sol, que não precisa de sol. Por que não precisa de sol? Porque a cidade inteira será iluminada. Aí uma definição de glória. Por sua glória. Então a glória é luz. Mas o que consiste essa glória? É a soma de todos os atributos de Deus. Então, por exemplo, nós falamos que Deus é santo, mas vamos pensar nos demais atributos. Então, sede santo porque eu sou santo.
Hoje, meditando sobre isso, Deus quer mais do que santidade em nós. Sabe o que Ele quer? Sede bondoso como eu sou bondoso. Sede justo como eu sou justo. Ser misericordioso como eu sou misericordioso. Ser gracioso como eu sou. Sempre é como eu sou. A referência é Ele. É dele que procede esses atributos. Sede justo, misericordioso, bondoso, manso, humilde. Deus é humilde? Ele precisava ser humilde? Não. Ele é o ser maior. Podia se orgulhar disso. Ser vangloriado? Não. Ele é humilde. Como é que eu sei que ele é humilde? Porque Jesus é a expressão exata do seu ser. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Manso. Então, sede. Como é que ele vai encher de glória a terra? Como? Pare e medite, irmãos. Esse é o propósito dessa noite. Como é que ele vai encher de glória a terra? Como é que ele vai encher de glória o universo? Como? Expandindo a glória dele? Ele não tem como expandir mais a glória dele do que ele já é. Não dá. Deus não pode ser maior do que ele já é. Ele não pode ser mais glorioso do que ele já é. Mas tem um jeito dele expandir a glória. Ele achou um jeito na eternidade passada. Como é que ele vai expandir a glória dele? Vocês não sabem? Dividindo a glória dele conosco. Dando da essência dele, dos atributos dele para nós. Ele passa a morar em nós. Então, quando ele mora em nós e dota-nos, distribui seus atributos, nós nos tornamos o quê? Seres gloriosos. A glória dele não estará só na pessoa dele, nem somente só na pessoa do filho dele, mas estará em multidões, em milhares de filhos semelhantes a Jesus. É assim que a glória dele vai cobrir toda a terra. Fantástico. Fantástico. Existe alguém mais capaz para fazer isso? Existe alguém mais sábio para fazer isso? Então é mais do que se converter e ir para o céu. É muito mais. Deus, na verdade, quer se revelar, quer se manifestar. Aí agora eu vou completar a frase. Através de nós. Simples. E de uma maneira que nem os anjos conseguem. Por que não, Moacir? Por que não? Por acaso os anjos não são seres gloriosos? Sim. Só que eu vou contar um detalhe para vocês que poucos sabem. Nós seremos maiores do que os anjos. Por que somos maiores do que os anjos? Em que medida somos maiores? Ainda que a Bíblia revela que nós somos criados como homens um pouco menor do que os anjos. Mas você acha que nós vamos ficar menor do que os anjos forever, para sempre? Não, Ele nos criou menor que os anjos até o dia da nossa glorificação. Até o dia que haverá uma inversão, nós seremos semelhantes a Ele. Ele, Jesus, glorificado, semelhantes a Ele. Não sabemos como haveremos de ser. E sempre isso vai acontecer quando tivermos corpos glorificados. Mas seremos semelhantes a Ele. E seremos chamados filhos de Deus. Pensa que é pouco? É o melhor título que poderíamos ter. Filho de Deus. Os anjos, por incrível que pareça, vão seguir sendo anjos e nunca, nunca serão chamados filhos de Deus. E são amados por Deus. São poderosos, só que nós seremos mais poderosos que Ele. Seremos uma medida de glória maior do que eles, que a nossa glória será exatamente igual à glória do Filho de Deus, Jesus. Não dá para entender, não dá para alcançar. E diz que por toda a eternidade o céu vai clamar, proclamar com louvores por nossa boca. Que eu olho para quem eu sou e falo assim, meu Deus, quem eu era? Eu lembro. Se alguns estão pensando que nós não vamos lembrar quem éramos, vão lembrar. Diz que vai apagar da nossa memória, dos nossos olhos, toda lágrima. Eu não vou lembrar de coisas que me fazem sofrer. Mas eu vou lembrar que eu era perdido. Eu era o filho pródigo, mas Ele me encontrou. E por causa do seu grande amor, nos incluiu no Filho dEle. Amém? Glória. Ele quer encher a terra e o universo com sua glória. E vai usar você e eu. Por isso que eu estou falando isso amanhã de manhã. Deus quer revelar
em nós e através de nós parte dessa glória. Ele quer manifestar essa glória entre nós. A expressão da glória dele tem que sair de dentro de nós. Aí está. Não é ele que vai vir e fazer, ele quer que fazer sim, mas por meio de você, por meio de mim. Eu estou precisando amanhã que os irmãos imponham a mão sobre mim. Beth estará aqui, eu quero que os irmãos imponham a mão sobre ela. E clamarmos num só pedido. Senhor, manifeste a sua glória na vida da Beth. Dela e de qualquer irmão que precisa ser tocado por ele. E tenha fé, ele vai se manifestar. Tudo. Se você está em mim e eu em você, primeiro essa condição, estar em mim e eu em você. Tudo que pedires a meu Pai em meu nome, Ele fará. A pergunta que nós titubeamos é, será que Ele quer fazer? Irmãos, é por isso que estão meditando sobre isso. Se Ele quer encher de glória o universo todo, e glória é manifestar a presença dEle, visível, tangível. Amanhã vamos explorar isso melhor. Então, Ele quer fazer. Ele quer fazer milagres que nós nem imaginamos. Ele quer fazer... O irmão veio aqui na frente dar um testemunho e começar a flutuar. E nós vamos falar o quê? Oh, glória, né? Mar de glória. Ele quer fazer o Rodrigo, que é um pouco gordinho, ele está procurando perder peso agora, mas é muito difícil. Só quem foi gordo sabe disso. Muito difícil. E Deus quer, sabia que se Deus fizer assim, ó, fazer ele perder 30 quilos. Fala, Jeová. Assim, Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não opera nele, é em nós, ele em nós. O poder já está em nós. Ele já mora comigo. Eu preciso liberar esse Deus prisioneiro, ele está prisioneiro. E por limitação da nossa própria fé. Amém? Vá orando, Rodrigo, vá orando. Amanhã. Aí nós vamos ver coisas fantásticas com os olhos. E nós vamos fazer o quê? Isso chama-se presença manifesta de Deus. Só que Ele vai manifestar não só seu poder, Ele quer manifestar a sua glória toda. Ele quer manifestar sua bondade, sua misericórdia, seu amor, seu perdão. Ele manifestar o que Ele é. E Ele quer manifestar através de cada um de nós. A soma de nós temos o poder de manifestar Deus. Para o mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. Muitos não são filhos de Deus. Nós temos a salvação na nossa mão, do ímpio. Quando eu disser ao ímpio que certamente morrerás, e tu não o avisares, eu vou cobrar de você o sangue dele. É sério isso. Amém? Continuando. Por favor. O progresso do propósito. A vinda de Jesus tinha um propósito duplo. Nos redimir de nossos pecados, isso é um fato, só que nós paramos aí. Perdão dos pecados, já está quitada a minha dívida, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, temos centenas, milhares de versículos para citar isso, e paramos aí. Só que o propósito de Deus é duplo. Duplo em que sentido, Moacir? Se o propósito de Deus era antes da queda, era fazer-nos semelhantes a Jesus, então tem um segundo momento. Qual é o segundo momento? E nos transformar na sua própria imagem. É mais do que quitação de dívida. É mais do que pegar o escrito de dívida que era contra nós e rasgou, encravou na cruz. E paramos aí, pregou na cruz e acabou. Não, amado. Não esqueça que você viveu uma vida longe de Deus. E marcas do pecado ficaram em sua vida. Seu caráter foi afetado. Seu temperamento foi afetado. Há marcas do pecado em você
que você tem que despojar delas e revestir do novo homem, criados em Cristo Jesus. Opa, um novo homem. O velho homem tem que morrer para dar lugar a um novo homem. Isso que é despojar e revestir. O que você leva quando você se converte? Você leva os hábitos todos do velho homem. E aí, Paulo, de uma forma sublime e inspiradora, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Nós pensamos que ser um bom cristão basta eu não roubar. Ser um bom cristão basta eu não fornicar. Ser um bom cristão basta eu não falar mal de ninguém. Basta eu não mentir. Pois vocês estão redondamente enganados. Isso é o que fazia o velho homem. O que ele quer é que você seja igual a ele. Aí, igual a ele, como é que é, irmão, ser igual a ele? Ah, ele não pecava. Não. Você está vendo só um lado da verdade. Está vendo como isso é míope? A Bíblia registra em Atos 10, 38 que ele ia por toda parte. Fazendo o quê? Fazendo bem. Nós vamos para toda parte fazendo mal. Ou agora eu sou cristão, faço mal só de vez em quando. Eu faço mal. E o bem? Bom, eu não sabia, tem que fazer o bem? Mas disseram que a gente é salvo, não é por boas obras. Isso é coisa de católico, é coisa de espírita. Eu não preciso fazer boas obras. Infeliz. Acorda, infeliz. É para você ser semelhante a Jesus. Ele ia por toda parte. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Ponto final. 1 João 2,6. E como é que ele andou? Ia por toda parte fazendo bem. E por que ele fazia o bem? Primeiro, o caráter dele era impoluto, irrepreensível. Tanto é que ele chama esse recém-convertido: vinde a mim e aprendei de mim que sou manso. Manso, ele está falando de caráter, de um atributo da personalidade dele. Sou manso e humilde de coração. Quer ver vocês ficarem indignados comigo? Ou com qualquer irmão aqui? É só fazer um ato de injustiça com você. Diz que vai ter caldo aqui logo depois. Você está comendo o seu caldinho lá, vai botar a primeira colherada, eu chego assim perto de você e dou um tapa na sua. Você vai falar: amém, irmão, glória a Deus. Vai nada. Vai assim, primeiro você fica assim, perplexo, né? Como uma loucura dessa? E quer, ainda que você não faça, pular na minha jugular, morder o meu pescoço. Ou no mínimo, eu vou lá, põe o meu pratinho e venho, vem vindo. Aí você chega perto e pá! Minha mãe já tinha me ensinado isso. Não Jesus, mas minha mãe ensinou. Olho por olho, dente por dente. Chumbo trocado não dói. É vingança. Nós não somos assim, só que Jesus não era assim, aí está o problema. Nós éramos assim. E nós temos que mudar. Então, despojar do velho. Aquele que mentia, não minta mais. Antes, diga a verdade. Aquele que furtava, não é só parar de furtar. Antes, trabalhe. Vagabundo, você roubar porque você é vagabundo. Agora você vai ser trabalhador. Para ter com que ajudar o necessitado. Antes você roubava, tirava. Agora você dá para o outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Então, basta eu ser crente, eu não falo mais palavrão. Não. Você tem que falar palavras que edificam os teus irmãos. Você está edificando os irmãos? Eu estou. Quantos palavrão eu digo? O palavrão mais forte que eu digo, só qualquer? Infeliz. Passa um cara e me dá uma fechada, eu falo: infeliz, vaya con Dios. Infeliz. Xinguei ele. É um infeliz, coitado. Não conhece a Deus. Amados, nós temos que revestir do que ele é. Esse é o novo homem que ele quer. Por quê? Ele tem como propósito perdoar meus pecados. Sim, já está perdoado. Está resolvido. Mas tem uma coisa por resolver. É me transformar naquilo que ele é. Porque esse filho que eu vou ser transformado é que agrada o pai dele. Eu posso continuar pecando, eu posso continuar roubando, eu posso continuar fornicando, adulterando? Claro que não. Não. Eu tenho que ir por toda parte fazendo bem. Obviamente, meu caráter tem que ser mudado. Por quê? Ele é o filho unigênito que agrada ao Pai
e ele se transforma no primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Antes da encarnação, Jesus era o único, por isso a palavra unigênito, quer dizer único. O único filho que Deus tinha, que é uma prova de que nós não éramos filhos de Deus. Deus só tinha quantos filhos? Um só. Quem é o filho dele? Jesus. Esse filho único se faz carne, o verbo se faz carne e habita entre nós. Só que ele veio ao mundo não para continuar sendo o único filho de Deus, mas ele ia ser primogênito, quer dizer, filho mais velho, de inúmeros filhos que Deus teria a partir de Jesus. Compreenderam? Isaías profetizou isso, diz: vendo frutos do seu penoso trabalho, a sua alma se alegrou. Alegrou com o quê? É nesse texto que citamos agora, que ele se apresenta diante de Deus e diz assim: eis aqui estou, Pai, está diante do Pai, e os filhos que me deram, uma multidão incontável, eu estarei lá. Você vai estar lá? Eu estou lá. Esse é um deles. Até ali o Moacir, ele era terrível, mas eu resgatei ele. Ele está bem parecido comigo. Lá na glória nós temos um salto de qualidade. Sabe o que vai acontecer? Eu serei exatamente semelhante a ele. Em tudo. Fantástico. A esperança para o nosso caráter ainda que está sendo trabalhado. Serei aperfeiçoado. Serei perfeito. O Pai só aceita perfeito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem dele. Pode continuar, ele está voltando atrás, não sei porquê. O processo continua. Quero terminar. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3 e Colossenses 2:9. Jesus declarou que a vida eterna é essa, que conheçam a ti e a Jesus. João 17:3. E nesse texto de João 6, 54 a 56, ele diz que nós devemos comer, foi citado aqui na mensagem, se eu não me engano, do Rodrigo ou do Fred, que nós devemos comer da carne e beber do seu sangue. Canibalismo, não. E para entender essa declaração de Jesus, é uma proposta, que a maneira, lembra que ele diz, a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Como é que nós podemos conhecer Deus? A resposta da boca de Jesus: eu sou o pão que desceu do céu, e se você vier a mim e comer de mim, se ele é o pão, tem que comer esse pão que veio do céu, você tem vida eterna. Eu sou a água, se você beber da água que eu lhe der, disse para a mulher samaritana, você jamais terá sede. Quem estuda nutrição como a Sueli, cadê a Sueli? Está aí? Não está, a Sueli não veio? Veio, cadê? Está ali. Temos uma nutricionista, talvez tenha outras aí. Sueli está ali. Um princípio de nutrição, que o homem se torna, a mulher, falando homem genericamente, se torna aquilo que ele come. Nós precisamos comer proteínas, vitaminas, hidrato de carbono, que transforma em energia, e gorduras. Esses 3 elementos básicos: gordura, proteína e hidrato de carbono. E nós nos transformamos no que comemos. Ficamos débeis, doentes, quando não ingerimos carne, por exemplo. Os vegetarianos têm problema sério com ferro, falta de ferro que tem na carne. Não encontra isso em frutas, em legumes sim, em algumas verduras. Mas a ausência da proteína faz com que meus músculos atrofiem, percam a força. Afeta o crescimento das crianças. Então, nós nos tornamos aquilo que comemos. Então, como é que eu posso conhecer Deus? Deus não quer que eu conheça de ouvir falar, nem só de ver, mas Ele quer que me transformar no que Ele é. Como é que Ele me transforma no que Ele é? Eu tenho que me alimentar de Jesus.
comer de Cristo. Então, se Cristo é o pão do céu, e Ele diz, e chama nós para comermos, obviamente não é literalmente, mas alimentar dele. Quem se alimenta dele? Para entender isso melhor, volta para o Gênesis, volta para o Éden. A árvore da vida é um tipo da pessoa de Cristo. O Adão e a Eva e a descendência dele está liberado a comer todos os frutos, inclusive, ou principalmente, da árvore da vida, que representa Jesus, a vida de Jesus. E tinha uma árvore que era proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa está proibida. Então, enquanto se alimentar da água da vida, nós nos transformamos, nossa vida permanece. Quando eu sou proibido de ter acesso à árvore da vida, não posso mais comer da árvore da vida, eu morro. Porque a árvore da vida é que me alimenta, a árvore da vida é que me sustenta a minha vida. Capite? Entenderam até aqui? Vem Jesus agora e diz, eu sou a árvore da vida. Venham a mim e comam. Tem que comer. Não quero comer. Fica aí que eu fico aqui. Não, comam. E quem comer dessa água, quem comer dessa minha carne, quem beber do meu sangue, tem vida eterna. Por que tem vida? Simples, amados. Simples. Porque Ele é o verbo da vida. A vida se fez carne. O Logos encarnou. Ele é vida. Então, quando eu me alimento de Jesus, eu estou me alimentando da vida eterna. E o testemunho de Deus é esse. Ele nos deu a vida eterna. Está em 1 João. E essa vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. Então a criança entende isso. Então, para ter vida, eu tenho porque eu sou gente boa. Eu não tenho porque pratico boas obras. É isso que o Rodrigo tentou dizer ontem, à noite. Ele perguntou, é o bom ou o mal que será aceito? A tendência nossa é dizer que é o bom que será aceito. Certo? Sou bom. O outro aqui é pior que eu. O publicano é pior. Só que tem um equívoco aqui. Para ser aceito, eu tenho que estar nele e ele em mim. Eu tenho que ser perdoado. E só sou perdoado se eu reconhecer que eu não posso salvar a mim mesmo. Qual a diferença dos dois? A diferença é que um aproximou da maneira correta. Ele diz, eu não mereço nada. Eu sou pecador indigno. E eu conto com a tua misericórdia. Se tu usar de misericórdia, de bondade para comigo, tu vai me aceitar apesar do que eu sou. Apesar do que eu fiz. O outro não, o outro diz, tu tens que me aceitar. Porque eu não sou como esse sem vergonha aqui. Eu sou bom. Então ele vem com as obras, com a bondade dele que quer ser aceito. Aí Jesus diz, conclui Jesus a parábola. O pecador, o publicano desceu perdoado, desceu justificado, e o fariseu condenado. Apesar dele se julgar melhor que o outro. Capite? Mas ele foi salvo não porque ele era pior que o outro. É porque ele reconheceu que não tinha mérito nenhum. E o mérito vinha dele, da misericórdia dele, do perdão dele. É essa atitude que devemos ter. Na medida que eu não me julgo merecedor de nada, aceito porque eu sou bom, eu entro na graça de Deus. Eu conto com a graça dele, eu conto com a misericórdia dele. O outro foi baseado na lei. A lei ressalta o seu mérito. Você cumpriu a lei, logo você é bom. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Amém? Então, comer da carne de Jesus significa ter a essência da vida dele. E o que é a essência? Se nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, você está absorvendo a plenitude de Deus. Se ele é a expressão exata do seu ser, você vai começar a ser parecido com Deus, com o Pai dele, com o próprio Jesus, ao ponto de poder dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, se você tiver consciência que onde você vai, você leva Deus contigo. E esse Deus será revelado na medida que você está unido intrinsecamente com Ele, potencialmente com Ele. E aí você vai expressar sua bondade, sua misericórdia, seu amor. É uma contradição falar que você é filho de Deus e não amar.
É uma contradição você falar que é filho de Deus e ser injusto, indigno. É uma contradição você falar que é filho de Deus e não perdoar. Eu não perdoo. Você não conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você age como Deus age. Amém? Vamos terminar por aqui. Amanhã continuamos. Venham com expectativa e fé. Amanhã Deus quer revelar sua glória entre nós. Manifestar a sua presença entre nós. Que Deus nos ajude a crer nisso e demonstrar isso entre nós. Amém. Deus seja com todos nós, em nome de Jesus.